Oi pessoal, estamos aqui novamente, continuando a nossa disciplina de gerenciamento da construção e vamos continuar falando sobre orçamentos, certo? O primeiro assunto de hoje a gente vai falar sobre os atributos de um orçamento. A primeira parte é a aproximação. Não é preciso acertar o valor exato, mas sim acertar um valor próximo do real. Isso é uma coisa interessante que, por mais que você faça um orçamento, dificilmente você vai ter um orçamento exato do que você fez, certo? Porque sempre vão ter alguns itens que você não lembra, sempre tem alguns detalhes de projetos que não foram feitos, sempre vai haver mudança nas especificações. Então, assim, o que é mais importante com o orçamento é que você tenha uma acuracidade dele, ou seja, que ele seja o mais próximo do real. Tá? E esse é um trabalho muito feito como? A partir da leitura dos projetos, a partir de uma boa especificação dos materiais e a partir de um bom levantamento dos preços. Então isso aí vai lhe dar uma boa qualidade, uma boa aproximação do seu orçamento. O outro ponto é a especificidade. Não existe orçamento genérico, são necessárias adaptações. Por exemplo, você vai sempre precisar, existem detalhes de construção que em determinado local não existe, em outro local existe. Existem alguns detalhes de empresa, a empresa gosta do orçamento de um jeito, outra gosta de outro. Por exemplo, tem empresa que faz o orçamento de alvenaria e já embute o custo do rodapé. Tem empresa que não faz isso. Está errado? Não. É uma especificidade. Cada empresa trabalha como ela acha que deve ser feito. Qual é a dificuldade disso? É poder comparar duas empresas. Os orçamentos acabam ficando difíceis de serem comparados por essas especificidades. E existe a temporalidade, que é o orçamento depende do período para o qual foi elaborado. Ou seja, você tem a elaboração do orçamento, eu não posso querer que um orçamento que foi feito há 2 anos seja o mesmo de hoje. Podemos até ver a questão das quantidades. As quantidades podem não ter mudado, mas os preços mudaram, muitas vezes as composições de preços mudaram e que você precisa ter um determinado ciência de que os orçamentos eles mudam com o tempo, ok? Bom, e aí com relação à aproximação, nós temos aí levar em consideração mão de obra. Existe o quê? A produtividade das equipes, que varia entre equipes dos mesmos serviços e varia entre as equipes de serviços diferentes. Tá? Variam entre as empresas, por exemplo, nós já fizemos aqui um trabalho com as empresas locais e foi super interessante porque você levantou a produtividade de quase uns 80 serviços, aliás, desculpa, de 20 serviços em quase 80 obras, repetições. E muitas vezes o que acontecia? Ficava difícil de comparar cada um tinha sua especificidade e a produtividade não dava, muitas vezes dava conflito. Eu tenho uma produtividade mais alta, mas eu também tenho um processo construtivo diferente. Então, isso comparar ficava complicado. Ao mesmo tempo, produtividade é um assunto bastante discutido em gerenciamento e ele tem uma coisa interessante. Por exemplo, se você for analisar a produtividade de um operário no primeiro andar, é diferente da produtividade de um operário no 10º andar, por exemplo. Se você for olhar a produtividade no começo da manhã, é diferente da produtividade à tarde. Se você for olhar a produtividade no começo da semana, é diferente da produtividade no final da semana. Então, normalmente quando a gente faz a produtividade que está lá na sua composição de custo, ela é uma produtividade média, certo? Porque você não tem como, se você quisesse fazer uma produtividade rigorosa, você teria que fazer, dividir os serviços por etapas de obra, por etapas de prédio, por manhã, tarde, por dia da semana, então isso é praticamente impossível. E o retorno também não seria muito grande pela dificuldade que você ia ter de fazer isso. Mas o que é importante mostrar que existe uma aproximação relativa a essa questão de produtividade. Outra coisa que também afeta a aproximação, que também afeta nos preços e tem que se trabalhar com a aproximação, é a questão de encargos sociais e trabalhistas. Por exemplo, tem meses que tem férias para determinado operário, para outro não tem. Tem meses que eu vou incidir, por exemplo, o 13º, tem meses que eu não vou incidir, certo? Tem encargos que são considerados, por exemplo, quando o cara tem filhos, que é o abatimento, por exemplo, do imposto de renda, que outros que não têm filho não têm esse abatimento. Existem pessoas que
que pagam imposto de renda, outras que não, dependendo do salário. Então, sempre vai ter, e você não consegue colocar isso operário por operário, né? Então, por isso que também vai se chegar em valores aproximados e valores médios, levando em consideração uma média de funcionários da empresa, certo? Outra coisa, material, né? Que também tem aproximação em virtude dos preços dos insumos, né? Os preços variam muito. Às vezes, a gente vê no jornal, fui ver o preço do tomate. Numa coisa era R$1, no outro era R$10, né? Estou aqui falando um exemplo, e que isso acontece também. Se você for num determinado material de construção, num determinado depósito de construção, numa empresa, você vai ver lá que tem o preço do cimento é tanto, em outro vai ser mais barato ou mais baixo, ou mais alto. Então, tudo isso vai levar em consideração, eu também tenho que considerar essa questão de que os preços também não são únicos, né? Até porque nós estamos na economia de mercado. Os impostos também variam. Tem determinado imposto que incide, tem determinado imposto que não incide. Tem as perdas, que elas são, muitas vezes eu coloco até, por exemplo, eu vou fazer aqui, a alvenaria, coloco lá a perda de 10%, perda de 5%, mas isso é um valor aproximado. Eu teria, se eu quisesse fazer um valor real, eu tinha que ter levantamento de perdas de todas as obras, fazer o levantamento, fazer uma média, e mesmo assim ele ainda seria um valor aproximado, porque poderia acontecer perdas maiores ou menores em obras seguintes. Então, os valores de perda são valores aproximados também. O reaproveitamento, muitas vezes eu coloco lá, por exemplo, a folha de madeirite, né, que serve lá para fazer as formas de concreto para a concretagem das obras. Muitas vezes aquelas folhas, ela entra no preço do orçamento, né? Mas em outro orçamento, eu vou reaproveitar. Tá? Eu posso até no outro orçamento, às vezes, colocar o preço de uma folha nova, mas eu reaproveitei uma folha antiga que estava em boa qualidade. Então, isso também vai gerar uma aproximação nos orçamentos. Tá? Outra coisa que existe, não existe muito na construção habitacional, mas na construção civil a gente trabalha com isso, que é o custo horário dos equipamentos. Né? Se você, por exemplo, for trabalhar com máquinas para fazer estradas, lá você vai pagar um custo horário, você paga por hora do equipamento. Normalmente tem um preço fixo do aluguel, mas o custo horário daquele equipamento, que também ele vai variar. Tem horas que eu vou estar com o custo horário mais alto, eu estou usando mais o equipamento, tem horas que eu estou usando menos. Então isso, mesmo aquele custo horário, ele vai ser um custo aproximado, que vai ser um valor ali médio entre um trabalho um uso mais intensivo e um uso menos intensivo. E tem também o equipamento da produtividade, né? Por exemplo, esse mesmo equipamento ele pode estar chegando lá e vai tirar um volume de areia, né? Que é um volume que aí ele coloca lá a máquina, tira muito mais fácil. Mas eu posso, em outro momento, eu estar precisando tirar lama, que vai exigir muito mais do equipamento. Então, também eu vou ter valores aproximados da produtividade daqueles equipamentos, dependendo do tipo de uso que eu faço daquele equipamento, né? E existem os custos indiretos, né? Que é, por exemplo, esse é um ponto interessante em construção habitacional, né, construção imobiliária, que os custos indiretos, eles não são, você não tem muito rateio daquele custo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tem 5 obras. Existe o custo administrativo do escritório, tá? Lá da empresa. Esse custo ele precisa ser rateado entre as obras para pagar o custo administrativo do escritório. Esse rateio eu vou fazer, pode ser por metro quadrado. Rapaz, essa obra aqui tem tantos metros quadrados, vai ter parte desse custo. Essa aqui já é uma quantidade de metros quadrados, né? Tudo bem, esse é um critério de rateio, mas isso vai afetar na aproximação, porque às vezes eu posso ter uma obra pequena, mas muito mais trabalhosa do que uma obra grande, né? Eu posso ter uma obra pequena que vou ter que fazer muita escavação, vou ter que usar concretos especiais, vou ter que usar detalhes arquitetônicos maiores, e isso vai exigir mais trabalho da minha equipe. E aí vai exigir mais trabalho do meu escritório. Então, assim,
sempre nós teremos valores aproximados como estamos trabalhando também com essa questão do custo indireto. E também existe a mesma coisa, a questão do reaproveitamento. Eu reaproveito, às vezes eu tenho aqui, por exemplo, um mestre que trabalha para 2 obras. Como é que eu vou reaproveitar isso aí? Ou então um mestre que já está, né, num outro serviço que vem para cá. É muito comum, por exemplo, existe um custo indireto em obra que é o custo de manutenção, né, o custo de manutenção em obra. Normalmente, o que é que eu faço? Na grande maioria das empresas, eu pego uma equipe que já está trabalhando numa obra, certo? Tiro aquela equipe por meia hora, por meio-dia ou por um período qualquer, levo numa obra que já foi terminada para fazer uma determinada manutenção que foi solicitada pelos clientes. E depois ele volta. Esse custo, quem está pagando é a obra que está sendo executada, mas ele está fazendo um serviço na outra obra. Então existe um reaproveitamento que muitas vezes não é considerado nos custos. Bom, com relação à especificidade, nós temos a questão da empresa, né? Cada empresa tem sua forma de trabalhar. Então, se você, por exemplo, se você vai numa empresa, cada empresa vai ter sua planilha de retirada de quantitativo. A grande maioria é semelhante, mas sempre tem um detalhezinho que o dono, ou o diretor técnico, ou o coordenador de obra gosta de que faça. Faça de um jeito, faça do outro. Então, existe uma especificidade. Eu executo o serviço de uma forma, eu executo de outra. Hoje tem uma coisa interessante em obra, que o que acontece? Muitas vezes eu faço o orçamento por item, né? Mas eu executo na obra por pacote. E aí, na hora de fazer o controle do acompanhamento, se dá uma confusão muito grande. Já tem empresa hoje já fazendo o orçamento em pacote. Então, ela já pacotiza o próprio orçamento. O pacote que vai ser executado em obra vai ser o pacote que vai ser orçado. Que aí eu vou poder comparar obra com o real com o orçado. Ok? Mas isso é a especificidade de cada empresa. Existem as condições locais, né? Por exemplo, determinados materiais, aqui nós temos uma condição local de uso, não vou dizer, do uso das pessoas gostarem de colocar cerâmica nas fachadas. Então isso é uma especificidade local e que vai impactar no meu orçamento, né? Que vai impactar nas especificidades daquele orçamento e daquela empresa. Existem, por exemplo, hoje nem tanto, mas muito tempo, houve uma época que se usava muito, a gente chama lá o barro vermelho, né, que era areia vermelha, para você fazer cal. Ainda se usa muito em pequenas obras, não se usa mais tanto em obras de edifício, mas era uma especificidade que era um produto usado exclusivamente no Ceará. Se você saía daqui, não se tinha o uso desse serviço. E existem, né, dentro disso aí, a temporalidade, que é o quê? A flutuação do custo dos insumos. Né? Como a gente já mencionou, o preço ele varia. Existe a criação ou alteração de impostos e encargos. Tem hora que cria imposto, tem hora que diminui encargo, ou seja, também varia. Existe a evolução dos métodos construtivos. Né? Eu fazia a alvenaria de uma forma, eu evoluí e estou fazendo de outra forma. Ou com outro material, ou usando a mesma tecnologia, mas coloquei mais um equipamento, eu coloquei mais uma forma de mais rapidamente. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma alvenaria e coloco lá um escantilhão, para me dar tanto o nível como o prumo. Então isso agiliza o meu processo, aumenta a minha produtividade. No caso do meu orçamento, eu muitas vezes esqueço de colocar o escantilhão, que deve ser um item de custo daquele orçamento. Né? E diferentes cenários financeiros e gerenciais. Né? Então nós temos hoje variações, né, do mercado em que a gente está trabalhando. Então, tudo isso vai influenciar no nosso orçamento, ok? Bom, a gente encerra por aqui essa aula de hoje, né? Esse tema, que é essa questão das especificidades, das características do orçamento, e vamos, na próxima aula, a gente vai discutir a questão dos métodos de orçamentação. Obrigado.